Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Estamos chegando ao finalzinho do ano. Eu sou Rigler Fagundes e venho trazendo para vocês mais uma matéria nova. Na verdade, a matéria é nova, mas o assunto ontem rendeu um bocado. Gente, não estou falando do depoimento do Lula, tá? Que ontem também rendeu um monte de coisa. Estou falando aqui do Mais Médicos, né? O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista, soltou uma nota ontem no Twitter. Eu vou ler aqui para vocês o que ele falou, né, aqui no jornal eu tô no UOL, aqui no site da UOL, vocês podem também acompanhar isso se vocês quiserem. Galera, desde já, deixa o like de vocês, o joinha, comenta o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela ajuda, né, bacana, aperta o sino das notificações para estarem recebendo aí as nossas matérias, tá? Pessoal, vamos aqui à matéria de hoje. Revogamos a escravidão em 1888, diz Eduardo Bolsonaro sobre médicos cubanos, aqui no site do Notícias Saúde, mas nós estamos dentro do UOL. Bom, pessoal, a gente já sabe da polêmica, né, que está dando aí. Cuba está retirando seus médicos do Brasil por não aceitar os critérios, né, que o Bolsonaro colocou, que são simples, né? O revalida para que o médico possa medicar aqui no Brasil, exercer a medicina com qualquer outro médico, que o cara possa ter o salário integral para ele, e possa trazer sua família. São esses três critérios e Cuba não aceitou. Vamos à matéria aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, usou o Twitter na manhã desta quinta-feira, 15, para criticar as condições de trabalho dos médicos cubanos no programa Mais Médicos no Brasil. O Brasil não compactuará com ditaduras. Achei interessante isso. Revogamos a escravidão em 1988, disse... Opa, eu estou lendo errado aqui, gente. Espera aí, não é 1988. É em 1888, perdão, disse Eduardo Bolsonaro, em referência ao convênio rompido com Cuba ontem. Bom, pessoal, tá aqui, não é 1900, eu falei 1900 no começo, gente, é 1888, a Lei Áurea, né, a Princesa Isabel. Bom, isso quando eu estava lendo aqui, ele disse aqui, ó, não aceitaremos ditadura, e eu me lembrei da campanha do Bolsonaro, quando Fernando Haddad, quando o outro candidato do PSDB, esqueci o nome dele agora, né, o ex-governador de São Paulo, criticavam Bolsonaro dizendo que Bolsonaro ia trazer a ditadura de volta para o Brasil, ia ser um novo déspota, né, de acordo com eles. E aí eu lendo a matéria aqui, gente, foi aí que eu parei, eu falei, cara, a gente tinha o tempo inteiro a contrapartida desse argumento do PT e outros, e não percebemos, porque os cubanos vivem no Brasil uma ditadura. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Brasil é um país contra a ditadura, né? Segundo eles. Nós somos um país livre, país que expressa suas opiniões, né? E, enfim. E aí o que acontece? Você tem dentro do Brasil cerca de 8 mil pessoas que vivem um regime que não é o nosso. Um regime que o próprio PT escolheu para eles. A Gleisi Hoffmann vive dizendo que ela é contra a ditadura, que eles são contra a tortura, que eles isso e aquilo. Só que foi o próprio PT quem criou esse esquema do Mais Médicos. Aí a gente analisa a situação do Mais Médicos. Eu já falei para vocês as condições que eles vivem aqui, né? Questão de salário, é só 20%, não pode ter família. Você entendeu? Eles nem têm liberdade dentro do nosso país aqui. Eles não podem andar muito, eles não podem... É um negócio meio complicado, né? Eles não têm muita liberdade aqui dentro, né? Eles vivem com a família lá em Cuba como garantia de que vão, né, obedecer às ordens de Cuba. E aí eu fiquei falando, cara, a gente tinha um programa ditatório dentro do Brasil, que é o Mais Médicos. Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria para vocês falando sobre alguns médicos que estão lutando na justiça por causa do programa Mais Médicos, porque querem sair dessa, né? Enfim, como Cuba agora, ontem, né, acabou com o convênio, disse que até o Natal vai tirar o pessoal,
Então eles vão levar de volta seus cubanos para lá, o pessoal. Só que a gente não abriu os olhos para isso. Tínhamos dentro do... Graças a Deus o Bolsonaro ganhou e a gente saiu dessa. Mas era para a gente ter prestado atenção nisso. Porque os cubanos dentro do Brasil estavam vivendo uma ditadura criada pelo próprio governo do PT. Você já pensou você ter que trabalhar para ganhar 20% do seu salário e 80% do seu salário vai para o governo e você não tem direito à família, não tem direito a nada, gente. Era isso que os cubanos estavam vivendo aqui dentro do nosso Brasil. Uma ditadura disfarçada aqui dentro e a gente nem se ligou, nem prestou atenção. E eu vou dizer para vocês, era só o primeiro passo, porque eles queriam fazer isso com o Brasil inteiro. E aí criaram mais médicos com a desculpa, não, vamos levar médico para o Brasil inteiro, para os mais recantos cantos do Brasil. Só que na verdade, é que nem eu já falei, são 7 bilhões, 1 bilhão e 400 na mão dos médicos e 5 bilhões e meio, gente, na mão de Cuba. Nós financiamos Cuba. Eu acho engraçado que a gente deu 5 bilhões para eles. Aí tem o Porto de Marielle, eles não estão pagando, tem parcelas atrasadas do Porto de Marielle, do dinheiro do BNDES. Pesquisem aí, gente. Né? Você que talvez não concorde com a minha opinião, dê uma pesquisada. Eu tenho certeza que muita gente que não concorda comigo tem a cabeça no lugar, pensa, né? São pessoas que são coerentes. Então pesquisem e avaliem para vocês verem, né, do que foi que a gente se livrou. Então tá aí, gente, o governo cubano, o Eduardo Bolsonaro, ele deu a declaração dele falando que é contra a ditadura, não vamos aceitar. Então eu acho que o primeiro passo que o Bolsonaro tomou aqui já mostra que ele não é o ditador que a esquerda anunciava. Pelo contrário, ele não expulsou os cubanos. É bom que vocês prestem atenção nisso. Ele não expulsou os cubanos. Ele quis dar aos cubanos uma melhor qualidade de vida. O PT fala tanto de direito dos trabalhadores, nós vamos avaliar pelo aspecto, vamos dizer assim, pelo aspecto político. O PT fala tanto de direitos do trabalhador, né? O que eles fizeram? Trouxeram 8 mil cubanos, nada contra os cubanos, é só uma comparação, gente. Trouxeram 8 mil cubanos para o Brasil, certo? Deixando 8 mil brasileiros desempregados na área. Olha que são 14 milhões, eu sei que é um número irrisório, mas deixou de empregar 8 mil brasileiros para empregar 8 mil cubanos. E aí falam que o Brasil é um país, eles falam que os brasileiros estão desempregados. Eles falam que os brasileiros não têm emprego, que estão tudo às margens, que eles perderam, né? Eles perderam seus empregos e tal. Mas eles contribuíram para isso. Quando eles trouxeram os cubanos para o Mais Médico, eles ocuparam vaga dos brasileiros. Ah, mas o médico não vai ganhar 3 mil reais. Um médico brasileiro não quer ganhar 3 mil. Pô, mas eles não estavam pagando 3 mil reais, estavam pagando 11 mil. A questão é que parte desse dinheiro ia para Cuba e parte ficava para o médico que se sujeitava a ganhar os 3 mil reais aqui no Brasil. Certo? Então já começa daí o erro. Segundo ponto, né? O envio do nosso dinheiro para Cuba. Enviou uma fortuna para Cuba, enquanto nós brasileiros aqui precisamos investir em saúde, segurança, em educação, né? Enfim, tantas outras coisas. E o que fizeram? Mandaram todo o dinheiro para Cuba. São contra a ditadura, mas trouxeram 8 mil cubanos para dentro do Brasil em um regime ditatório. Família presa, salário, vive por uma miséria, não é dono do seu salário, tem que seguir as regras de Cuba, né, conforme Cuba manda. Se Cuba mandar voltar hoje, tem que voltar. Se Cuba, enfim, o que Cuba mandar, eles têm que fazer. O Brasil fez um acordo com Cuba, gente, ditatório, longe de ser uma democracia, que é o que o Brasil é. E é o que eles tanto falam em democracia, liberdade, liberdade, liberdade. E eles mesmos trouxeram 8 mil cubanos para trabalharem como escravos no Brasil. Plano deles, né? Plano deles mesmo. Acho que é Eliseu Padilha, lá o nome do cara, eu não sei o que é Padilha, lá o nome do secretário de saúde, que foi o idealizador do plano, do programa Mais Médico. Então, gente, analisa aí direitinho e vamos comentando aí, fala o que vocês acham, tá certo? Um abraço para vocês e a gente volta daqui a pouco. Eu tenho uma matéria aqui falando sobre mais cubanos daqui a pouco, eu vou falar aqui como é que anda, né? O que eles estão fazendo alguns para não sair do Brasil, enfim.
Bom, um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Eu sou o Igor Fagundes, não sei nem se eu disse. Tchau.